Flamengo perdeu no fim de semana para o Cruzeiro por 2-1, talvez a atuação a pior atuação do time, uma das piores atuações do time do Felipe Luiz, né, nos últimos tempos aí, tem a derrota para o Central Córdoba, é verdade, mas acho que talvez foi a primeira vez que o Felipe Luiz encontrou um técnico adversário que conseguiu colocar ele em situação muito complicada, mas aí o Flamengo já está atrás de reforços. Flamengo mira a contratação do português João Félix para a próxima janela de transferências no meio do ano. O atacante, que pertence ao Chelsea, está emprestado ao Milan e não deve ficar no Milan. Segundo reportagem do Alexandre Araújo e do Bruno Braz aqui no UOL, a contratação é vista como complexa, mas tenta atender um desejo do Felipe Luiz por um jogador que possa atuar como um camisa 10 e também como 11, atuando tanto na criação como na ponta. João Félix, que foi uma super promessa do futebol português, mas aí meio que flopou, né? Ele não atendeu às expectativas. O jogador não deve ficar no Milan, como eu falei, que não deve exercer a opção de compra. O Chelsea também não quer a volta dele e o Flamengo e o Benfica têm interesse. Ontem o João Félix entrou um pouquinho no jogo do Milan, da vitória do Milan contra o Genoa, jogou 20 minutos finais ali, são 16 jogos seguidos sem marcar. O último gol dele foi há 3 meses, no dia 5 de fevereiro, quando o Milan venceu a Roma por 3-1. O Renato Maurício Prado, João Félix na jogada, tem o Jorginho também, que a gente vai falar já já, mas agora tem essa novidade do João Félix. Aí uma pergunta, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas o Felipe Luiz quer um jogador que seja como meia, que jogue como meia ou que jogue também como um ponta, um meia atacante. O Alcaraz que foi embora não era mais ou menos isso? Ou eu estou enganado? Estou completamente equivocado. Bom dia, Tirone. Olha aqui. Era um pouco diferente. O Alcaraz era mais segundo volante. Ele até poderia jogar no lugar do Arrascaeta, tá? Mas a posição certa do Alcaraz é segundo volante. Então é um pouco diferente. A questão do João Félix, eu acho o famoso delírio, né? Porque o salário do cara lá é astronômico. E outra coisa, o Benfica, que foi o clube de origem dele, já sinalizou que quer que ele volte para o Benfica. Então, a concorrência do futebol de um clube europeu, eu acho que essa história do João Félix, no fundo, vou dizer uma coisa para vocês, me parece cortina de fumaça. Me parece uma coisa assim de começar a falar de um jogador e de repente aparecer com outro. Porque o João Félix realmente me parece um jogador, primeiro, que, como você disse, flopou depois de sair do Benfica. E segundo, que ele simplesmente ganha mais do que qualquer jogador do Flamengo com folga. Como é que o Flamengo vai trazer um jogador desse? Além de não ser barato, né? Ele vai ter que comprar o João Félix. Eu acho uma maluquice essa história. Mas o Flamengo é dado a esses sonhos meio exagerados, né? Vamos assim dizer. Mas não acredito que o João Félix venha, não, sinceramente. E aí, Danilo, que tal? Acho que a questão é que a gente sempre fica na dúvida desses tipos de negócio, né? A questão financeira, obviamente. Como disse o Renato, eles ganham um absurdo lá, né? Qualquer jogador, ainda mais o João Félix, que já foi apontado como uma grande promessa e tal, a revelação da Europa há uns anos. Quando ele surgiu, ele era a sensação, né? Então, a gente fica nessa expectativa de, caso aconteça, como que seria o acerto financeiro para o João Félix. Mas, assim, tecnicamente falando, é um jogador que não mostra um grande valor há um tempinho, né? Então, seria uma aposta arriscada para um Flamengo que, nos últimos tempos, se mostrou indo por um caminho um pouco mais conservador no aspecto de caixa, no aspecto de investimento. Talvez o BAP tenha feito o Flamengo respirar um pouquinho e consiga investir um pouco mais a partir desse meio do ano agora, dessa janela do segundo semestre. Mas seria algo contrário à tendência que o próprio BAP mostrou nesses primeiros meses de gestão. Vamos colocar na tela aí os números do João Félix nessa temporada. Ele tem 17 jogos, sendo 7 como titular. Ele fez um gol, nenhuma assistência, são 753 minutos em campo, uma média de 44,2 por jogo. Tá aí o João Félix, que o Renato falou que é meio que um delírio ou cortina de fumaça. Tem outra coisa... Ou agenda positiva. Ou agenda positiva. Tem outra que parece ser mais realidade, Arnaldo, que é o Jorginho. Esse sim, parece que está acertando os seus últimos detalhes para, enfim, ser jogador do Flamengo. Aí estamos falando de duas coisas diferentes, né? Um jogador muito jovem, promissor,
que, como eu falei, deu uma flopada na carreira, e um outro jogador mais veterano, consolidado, mas esse aí está mais perto. Aí tá, né? Eu acho que a questão financeira não é empecilho para clube brasileiro. Já foi um dia, não é mais, né? O Corinthians contratou o Seedorf, o Palmeiras contratou Seedorf, não, o Memphis. O Vitor. Desculpa, o Memphis. O Botafogo tinha contratado o Seedorf lá atrás, parecia um delírio, nunca mais ia acontecer. Está acontecendo direto, né? O Corinthians contratou o Memphis, o Palmeiras contratou o Vitor Roque em definitivo. O Jorginho também tem salários astronômicos, só que ele fica livre no mercado, a única diferença. Eu acho que a questão financeira não é o principal empecilho do futebol brasileiro hoje para alguns clubes, mas não é mesmo. Tem uma situação que ocorre, aí sim, diferindo o João Félix do Jorginho, que é a idade, né? A gente fala do João Félix há tanto tempo, dele ter flopado, boa expressão, ele tem só 25 anos, né? Dá a impressão que ele é um jogador veterano já, de tanto tempo, porque ele era uma espécie de garoto prodígio, né? Na seleção portuguesa, que aliás revela os bons jogadores, né? O Jorginho não, o Jorginho já é jogador já experimentado, já não está mais no auge da carreira, já não tem mais uma sequência de jogos muito grande, nunca foi titular absoluto do Arsenal, e que agora, no final do seu contrato, imagina talvez encerrar sua carreira no Brasil e fazer seu último contrato, como outros tantos brasileiros fazem quando estão já depois dos 30. Em relação às necessidades do elenco do Flamengo, eu acho até o Jorginho um jogador que preenche uma lacuna talvez maior que a do João Félix, né? E eu tenho uma curiosidade grande, porque toda vez, acho que desde que o Flamengo contratou o Arrascaeta do Cruzeiro, se imagina que o Flamengo possa trazer um jogador para substituir ou concorrer com o Arrascaeta e tudo mais. E nunca. Você percebe que esse jogador, o Arrascaeta, ele é tão específico que não existe exatamente um jogador com as mesmas características, as mesmas condições e tudo mais. A gente falou do Alcaraz, jogava um pouco atrás, o outro jogava um pouco mais à frente, o outro e nunca chega o tal do substituto do Arrascaeta ou o cara que rivaliza com o Arrascaeta, né? Acho que o Flamengo, do lado do campo, está bem servido, né? Tem muitos pontas com características diferentes, mas acho que no setor de meio, onde tem lá o Pulgar e o De La Cruz como titulares absolutos, ali para revezar com os dois e mudar um pouco, um estilo diferente do Jorginho, ele cairia muito bem no time do Flamengo. E parece ser, de fato, por tudo que vocês descreveram, uma contratação mais acessível. A dúvida é como o Jorginho se adaptaria a esse calendário maluco nosso, jogando em sequência, já que ele há muito tempo não joga em sequência como titular de algum time, né? Então, como que seria essa adaptação de um jogador que atua num setor que tem muita exigência física, que é o meio de campo. Renato, queria que você falasse do Jorginho. Fala. Peraí. Não, antes eu quero falar do João Félix. Você sabe quanto é que ganha o João Félix por mês, de acordo com a imprensa portuguesa? 10,5 milhões. Ele recebe mais de 3 de Memphis Depay. 3 Memphis Depay, que é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro hoje em dia. Não dá, Arnaldo. Não tem esse papo de que hoje em dia a gente contrata quem quiser. Não é assim, não. 10 milhões por mês, se o Flamengo pagar 10 milhões por mês para o João Félix, ainda que ele baixe um pouquinho, baixa para 8, é uma loucura. O João ainda Félix que ele baixe delírio, para 5, total. Renato. Que ele vá para metade. 5 já é um negócio meio louco para o futebol brasileiro. Não existe. A verdade é a seguinte, eu estou convencido que isso aí é delírio. É delírio ou, como eu falei, cortina de fumaça. Agora, sobre o Jorginho, Tirone, eu acho que o Jorginho tem uma vantagem que ele vai ter no Flamengo. O Felipe Luiz está claramente querendo ter jogadores para poder fazer um rodízio. Assim como o De La Cruz também não aguenta uma grande sequência de jogos, muito possivelmente com a chegada do Jorginho, eles vão se alternar mais do que jogar juntos. É a solução do Flamengo para ter jogadores de qualidade e poder ter sempre alguém de qualidade, né? Porque o De La Cruz não aguenta 10 jogos seguidos. O Jorginho também não aguentará.
Então, acho que é uma questão meio assim de, olha, vamos trazer jogadores que a gente possa, nesse calendário, que é um calendário completamente maluco, vamos combinar, vamos tentar fazer um rodízio e manter a qualidade no meio-campo. Eu acho que essa é a ideia. Agora, o Jorginho é banco no Arsenal, né? Vamos ver como é que ele vai chegar aqui. A gente sabe que o jogador, quando vem para o Brasil, ele encontra um futebol de nível muito mais baixo. Então, o cara que tem qualidade, ele consegue realmente se destacar. O próprio Memphis Depay, ele não tem mercado na Europa hoje em dia. Por isso é que ele está jogando no Brasil. Porque 3 milhões de reais, que é o que ele recebe no Corinthians, para o futebol europeu é dinheiro de pinga. Então é porque ele não tem mercado. Mas aí você vê, chega aqui, ele ainda se destaca. Eu acho que o Jorginho, esse sim, vai fazer diferença para o Flamengo. O João Félix não tem a menor chance. João Félix é o Cristiano Ronaldo que não deu certo. Mas, Renato, você não acha que tem um ponto... que, aliás, o Arnaldo sempre destaca, né? Sobre a questão de idade mesmo. Porque a gente tem o Flamengo com o Danilo, com o Alexandre, com algumas questões físicas, com lesões seguidas. O próprio Jorginho na Europa, ele tem enfrentado... algumas lesões, nada muito grave, né? Mas, assim, algumas lesões que tiram o ritmo dele. Então, eu acho que tem uma questão que a gente precisa ponderar, por mais que possa fazer esse rodízio, a questão da idade, primeiro, a recuperação ela é mais lenta, você está mais suscetível a lesões, como já mostraram agora Danilo e Alexandre. Então, eu acho que pode ser uma questão que o Flamengo poderia pensar sobre o vigor físico, sobre a idade, porque ele seria mais um jogador acima dos 30 anos. E a gente tem visto aqui no Brasileirão, e acho que o Palmeiras é um exemplo dessa questão do elenco, de rodar, de cada jogo ter um time um pouco diferente, pelo menos 3, 4 peças, mas sempre jogadores mais jovens, né? E como você bem disse, a intensidade do calendário do próprio jogo em si, ela exige muito do jogador. Então, eu acho que o Jorginho é uma boa chegada, mas talvez ele chegue com esse problema junto com o Danilo e com o Alexandre. É mais um desafio, acho que, para o departamento médico. Não sei se você também não pensa um pouco nisso. Penso. Eu concordo com você, mas o Flamengo sempre parece priorizar o nome, a história do jogador, a carreira do jogador. Já vai chegar o Danilo, opa, vai chegar o Alexandre, opa. Mas, de fato, eles não conseguem ter sequência. Aliás, o Danilo está na hora de ter sequência, porque o famoso Léo Entregas Pereira, esse aí, meu amigo, as 2 derrotas do Flamengo no ano tem a assinatura dele, né? Então tá na hora dele entregar um banquinho e aí jogar o Danilo e o Léo Ortiz. É o mínimo que eu espero do Felipe Luiz, principalmente nesse jogo contra o Central Córdoba. Olha, o Maurício Z, ele manda uma boa pergunta aqui. Eu quero fazer para vocês. Pergunte aí, diz aí. Quem tem hoje o melhor... Vamos considerar que o Jorginho chegue. Vai pro Flamengo. Assim sendo, quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro? Cruzeiro, Flamengo ou Palmeiras? Arnaldo, você começa. Cruzeiro nem pensar, né? Vamos tirar o Cruzeiro da briga, porque não faz sentido. É bom o elenco do Cruzeiro, vocês não acham? Não. Melhor elenco? Não, pelo amor de Deus. Talvez o Cruzeiro tenha o melhor treinador. Uhum. Diga, Arnaldo. Aí é outra boa enquete, hein? Não, para mim o então, do Palmeiras é o mais equilibrado. Melhor, então, quem tem o melhor combo? Quem tem o melhor combo? Treinador, elenco. Treinador Palmeiras. Mais elenco. Palmeiras. É mais fácil. É mais fácil. Estraguei a brincadeira. Não, se você põe o combo, fica mais fácil até pela continuidade de trabalho. Acho que aí é muito mais fácil. O Abel já tem um jeito e tal. Então tira o combo. Mantém o elenco. Mantém o elenco, Foi o que a gente brigou aqui terça passada. Quem tem o melhor elenco, Arnaldo? Palmeiras. Então, ainda o Palmeiras, mesmo assim. Sim. Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco, mas o Flamengo tem algumas peças desse elenco que, no momento, não estão bem. Caso do Michael, caso do Bruno Henrique, são jogadores que têm nome, que aparentemente poderiam ser titulares em vários outros clubes da Série A, mas que não estão em boa fase. Então, neste momento, está o Palmeiras. Mas, gente, o Palmeiras era vice do Flamengo até a rodada passada. Daqui a 1 ou 2 rodadas, quando eu encontrar o Danilo Lavieri de novo, o prazer será todo meu e não dele. Provavelmente até já na próxima rodada. Porque o Palmeiras pega o São Paulo e o Flamengo pega o Bahia. Pode ser até que o Bahia faça uma gracinha, mas eu quero lembrar a vocês que o Rogério Ceni, como treinador, enfrentou o Flamengo 15 vezes e perdeu as 15. Para tudo tem a primeira vez. Não é dizer empatou aqui, não. Perdeu as 15. Esses são 3 pontos que eu acho que o Flamengo vai botar.
o São Paulo, olha, Arnaldo e Tironi podem dizer, não vale a pena, de repente, tirar um pontinho do Palmeiras? Pô, empatar é uma especialidade do São Paulo, né? Vamos combinar. 11 empates, 10 vitórias nessa temporada.